Então, no dia 8 de agosto, a Real Grandeza foi comunicada através de uma correspondência enviada por Furnas a respeito da alteração de algumas características do plano até então vigente, tá? Pode parecer simples, assim, para quem não lida com saúde, pode parecer, mas para que criar um novo plano? Por que vocês não mudaram o que já existia? Quando a gente registra um plano junto à Agência Nacional de Saúde, algumas características elas não podem sofrer alterações. Então, isso acaba levando a Real Grandeza a registrar um novo plano, tá? E por isso aqui a gente está chamando de Eletrapós. Fazendo um comparativo, para vocês entenderem um pouquinho mais do que era o Eletra, que foi implantado em 1º de fevereiro e estava vigente até então, para o Eletrapós, que começa a valer com a assinatura do acordo coletivo. Custeio. Mudou alguma coisa, Gabriela? Eu vou pagar mais, eu vou pagar menos, eu deixei de pagar alguma coisa que eu pagava antes? Como que funciona isso? O custeio do Eletrapé era mensalidade, coparticipação ambulatorial, odontológica e hospitalar. Essa mesma definição foi mantida no Eletrapós, tá? Vocês continuam arcando com valor de mensalidade, coparticipação ambulatorial, coparticipação odontológica e hospitalar. A abrangência do plano não sofreu alteração, permanece abrangência nacional. A acomodação permanece apartamento. A mensalidade permanece sendo definida de acordo com a renda e faixa etária do beneficiário pertencente ao plano de saúde. Agora, aqui no fator moderador começa a mudar um pouquinho. Por quê? Porque o Eletrapré, ele previa coparticipação ambulatorial de 20%, e uma coparticipação em internação de 5 mil, com limitador de R$5.000, né, por evento de internação. O Eletrapós reduziu esses parâmetros. O que era 20% passou a ser 15%, e o limitador da coparticipação em internação deixou de ser R$5.000 para ser R$2.500, tá? A gente vai detalhar isso mais à frente. No Eletrapré, não tinha nenhuma cobertura extra-rol, né? O Eletrapré era um plano 100% rol-ANS. Qualquer outra cobertura que não estivesse prevista no rol estava segmentada em programas de RH, não na cobertura do plano, tá? No Eletrapós, foi inserido uma cobertura extra-rol, que é o home care, a internação domiciliar, tá bom? Livre escolha, que é a possibilidade do reembolso, foi mantida a possibilidade do reembolso, com parâmetro de uma vez a tabela praticada, e a adesão ao plano ela é voluntária, né? A pessoa precisa manifestar o desejo de adesão ao plano. Trazendo um resumão de tudo que a gente conversou aqui, só para vocês entenderem, né? O que é o plano de saúde eletroempresarial pós e o que é programa de RH. Tá? Só reforçando, desculpa, Gabi, eu acho que é importante só a gente frisar que, obviamente, é uma adesão voluntária, mas exatamente pelo momento que estamos, toda a população que estava no Eletrapré foi migrada automaticamente para o Eletrapós, mas, obviamente, todos os beneficiários têm o livre direito de optar ou não a permanecer no plano, mas todos os beneficiários que estavam no pré foram migrados para o pós. Perfeito, Pablo. Obrigada pelo complemento. E aqueles que, porventura, lá em janeiro, tenham manifestado o desejo de exclusão e queiram retornar agora, a partir da mudança, eles podem procurar o RH de Furnas para manifestar esse desejo, tá bom? Agora, trazendo aqui o resumão do que é plano de saúde e o que é programa de RH, tá? Plano de saúde eletroempresarial pós. Ele é composto por mensalidade e coparticipação, como eu já havia adiantado. A mensalidade é por beneficiário, então vai ter um valor de contribuição do empregado, do seu cônjuge, do seu filho. Esse valor, ele vai variar. Deixa eu colocar aqui um laser, que eu acho que sempre fica melhor para demonstrar para vocês. Ele vai variar de acordo com a faixa etária, com a idade desse beneficiário e com a renda dele. E, como eu havia explicado, ele agora é um plano com cobertura rol-ANS mais home care. Tá? Coparticipação passou a ser 15% no que é ambulatorial e no que se refere à internação, por evento, né, de acordo com o valor da internação, sendo limitado a R$2.500. E o restante, Gabriela, e as outras coberturas que eu tinha direito, né, programa de medicamento, cuidador social,
como que isso ficou distribuído. Não teve muita diferença na distribuição dessas coberturas, tá? A gente permanece tendo 3 programas, que é o Programa de Benefício de Assistência à Saúde e Odonto, Programa de Reembolso de Medicamento e Programa de Promoção e Qualidade de Vida, tá? O que mudou nesses 3 programas? Não sei se vocês lembram, nesses 2 aqui, Programa de Benefício de Assistência à Saúde e Programa de Reembolso de Medicamento, a paridade era de 60-40. Se você utilizasse uma cobertura extra-rol ou fizesse uso de algum medicamento contínuo, com aquele fluxo de autorização prévia e tudo mais, a sua participação enquanto empregado era de 40%, tá? Com a implantação do plano Eletrapós, esses 2 programas são exclusivos para quem está inscrito no plano empresarial Eletrapós, e a paridade mudou para 70-30. Então, a sua coparticipação passou a ser diferente, tá? Vou dar um exemplo aqui. RPG. RPG é uma cobertura extra-rol que está incluída aqui, nesse programa de assistência à saúde e odonto. Antes, no Eletra Pré, se você fizesse um RPG, você contribuía com a coparticipação de 40%. Agora, a sua coparticipação passa a ser 30%, tá? Mesma coisa o programa de medicamento. Para quem já tem uma ARM, né, uma autorização de reembolso de medicamento aprovado junto à Real Grandeza, essa pessoa costumava apresentá-la pelo aplicativo as solicitações de reembolso. Em fevereiro, essa participação passou a ser 40% com o Eletra Pré, e agora ela volta a ser 30% a participação do empregado, tá bom? E no programa de promoção e qualidade de vida, que envolve aqui, por exemplo, o cuidador social, as regras foram mantidas, tá? Aqui não teve alteração e também depende da inscrição no plano eletroempresarial pós. Isso aqui é um benefício concedido a todos os empregados. Mensalidade, o valor que vocês vão arcar mensalmente por esse plano. Isso foi aprovado por vocês, né? Está lá em um dos anexos do acordo coletivo de Furnas. Seguiu todo esse modelo, ele foi estabelecido para as empresas do Grupo Eletrobras, né? Então, tem uma distribuição aí de acordo com a idade e renda desse beneficiário. Essa tabela, ela sofreu uma redução em relação à tabela do Eletra Pré, tá? Acredito que Furnas já esteja divulgando isso para vocês na intranet de vocês, né? Então, vocês não precisam se preocupar em tirar foto, em dar print, porque isso certamente vai estar amplamente divulgado. Mas a gente chama também a atenção aqui para uma das cláusulas do acordo coletivo. Desculpa, gente. Para uma das cláusulas do acordo coletivo, que é a cláusula 40ª, no parágrafo 2º, que traz a seguinte informação. Fica estabelecido que o somatório das mensalidades do empregado com o seu grupo familiar não pode ultrapassar 15% da sua remuneração. Isso não foi algo conquistado pela Real Grandeza, não foi algo proposto pela Real Grandeza, isso é algo tratado em acordo coletivo com a empresa de vocês, tá? Então, chama atenção, não sei se todos se atentaram a isso, mas dentro do que foi aprovado, está prevista aí essa limitação de 15% da remuneração, no que se refere à mensalidade, quanto ao somatório do grupo familiar. Coparticipação. Acredito que todo mundo já saiba, né, porque o plano sempre foi coparticipado, né, mesmo quando era o antigo AIS, também tinha coparticipação. E só contextualizando vocês, coparticipação é um fator moderador, né, ele tem 2 objetivos em um plano: reduzir o valor da mensalidade e evitar que haja uso indiscriminado do plano, né, a pessoa precisa usar o plano consciente, até porque o uso indiscriminado acaba prejudicando todo o grupo que está ali pertencendo àquele plano. Então, o objetivo da coparticipação é basicamente esse: tirar agravo da mensalidade e também inibir aí o uso indiscriminado do plano, tá? Aqui a gente teve uma redução do Eletra Pré para o Eletra Pós, deixou de ser 20%, passou a ser 15%. Então, procedimentos odontológicos, 15%, consultas, exames de qualquer natureza e tratamentos seriados e terapias, 15% de coparticipação. Demais procedimentos médicos ambulatoriais, 15%, limitado a R$ 150 por evento.
Quimioterapia, diálise, hemodiálise e radioterapia não tem coparticipação, até porque são tratamentos de alto custo e são tratamentos reincidentes, né? Então, você ficar pagando 15% de coparticipação nesses tratamentos, a gente sabe que pode aí onerar bastante o orçamento, o planejamento familiar de vocês. Então, isso aqui já era 0% no Eletra, foi mantido 0% no Eletra Pós. Internação psiquiátrica, aqui não sofreu alteração, tá? Já era 50% a partir do 30º dia de internação, foi mantido também no Eletra Pós, e eu sempre faço um esclarecimento acerca desse item aqui, porque que possui essa coparticipação de 50% a partir do 30º dia. Porque, pela prática da medicina atual, gente, não é mais comum que as internações psiquiátricas perdurem mais do que 30 dias, tá? A ideia é que esse beneficiário se interne para a estabilidade do caso, mesmo do quadro clínico dele, mas que ele possa dar continuidade ao tratamento em casa, no ambiente familiar, com o apoio dos familiares, tá? Então, lembra que eu falei que coparticipação visa inibir aí o uso indiscriminado do plano? Esse é um dos motivos, né? É evitar, por exemplo, que uma internação dure 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque aquela pessoa não pôde contar com o apoio familiar. Não é esse o objetivo, até porque todo mundo paga essa conta, né? Falando sobre a coparticipação em internação, né? As demais internações, à exceção da internação psiquiátrica. Como eu já havia adiantado, o limitador, ele reduziu de R$5.000 para R$2.500, e ele vai variar de acordo do custo por evento de internação, tá? Então, se o valor da internação foi de R$15 a R$250, o que é muito difícil, mas pode acontecer, a participação do empregado vai variar aqui de R$11,25 até R$2.500, quando essa internação ultrapassar R$50.000, tá bom? Cobertura do plano Eletra Pós. A cobertura do rol, né, de todos os eventos previstos no rol da ANS, ela está mantida no plano Eletra Pós e foi inserido o adicional do home care, que é a internação domiciliar. O extra rol, como eu falei, ele foi segmentado naqueles programas de RH, tá? Então, todas aquelas coberturas que vocês já tinham acesso, mas que não estão previstas no rol da ANS, ela vai estar ali distribuída em alguns dos programas que foi estabelecido pelo RH. Esses programas, eles são operacionalizados pela Real Grandeza, tá? É a Real Grandeza que faz a gestão e a regulação disso. Foram mantidos na segmentação do programa, pode ser utilizado através de rede credenciada ou livre escolha, que é o reembolso, tá? Trazendo aqui alguns exemplos para vocês do que é programa de assistência à saúde e odonto e o que são os programas de qualidade de vida, só para refrescar a memória de vocês. Alguns exemplos, que são os principais, né, os que costumam ser mais utilizados. Vacina, está no programa de assistência à saúde e odonto. RPG, escleroterapia, que são aquelas aplicações de varizes pós-cirúrgico. Remoção e UTI móvel. Implantodontia, que é a colocação do implante dentário, próteses dentárias, aparelho ortodôntico, né, aquele aparelho fixo ou móvel, e todos os demais eventos extra-rol vão estar aqui nesse programa de assistência à saúde e odonto. O que saiu daqui em relação ao plano Eletra Pré? Saiu o home care estava aqui dentro do programa de assistência à saúde e odonto, e agora ele foi incorporado na cobertura do plano de saúde. E saiu aqui, por exemplo, a psicoterapia. Só que a psicoterapia, ela saiu desse programa por conta de uma definição da Agência Nacional de Saúde, tá? Da ANS. Porque até então, a psicoterapia, ela tinha um limitador, né? Eram 18 sessões por ano. Alguns casos excepcionais, como autismo, até tinham um número de sessões maior previstos, mas o padrão eram 18 sessões anuais. E aí saiu, esse rol, ele foi revisado e foi estabelecido pela Agência Nacional de Saúde que não haveria mais esse limitador para o tratamento de psicoterapia, por exemplo, tá? Só reforço aqui que o tratamento de psicoterapia, ele precisa do pedido médico, tá? A gente divulgou, fizemos a divulgação lá no site da Real Grandeza a respeito do término, né, dessa limitação do número de sessões por ano pela Agência Nacional de Saúde, mas também reforçamos a necessidade da apresentação do pedido médico, datado e assinado pelo médico que está prescrevendo
esse acompanhamento psicológico, juntamente com a indicação clínica, tá? Que é o motivo pelo qual está sendo encaminhado para um tratamento psicoterápico, tá? E o programa de qualidade de vida, que é um programa para todos os empregados, independente de estar inscrito no plano Eletrapós ou não, que contempla aqui o PAAN, que é aquele programa multidisciplinar, né, que abrange aí beneficiários, por exemplo, com síndrome de Down, autismo, o CPAP, que é aquele aparelho da apneia do sono, aparelho auditivo, órteses e próteses não implantadas cirurgicamente, auxílio óculos e cuidador social, tá? Esses, como eu falei, são alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui, dentro do que vocês mais costumam utilizar. Como fica a coparticipação no procedimento extra-ROM? Lá naquele resumão eu já tinha mostrado para vocês, mas reforçando aqui, o programa de assistência à saúde odonto tem uma coparticipação de 30%, reduziu, porque no Eletrapré era 40%. Programa de promoção e qualidade de vida não houve alteração, foram mantida a mesma regra de custeio, que já era a mesma regra de custeio do AIS, tá? No Eletrapré foi mantido e no Eletrapós também foi mantido. E o programa de reembolso de medicamento, que voltou a ser 30%, né? No AIS era 30%, quando foi implantado o Eletrapré, passou a ser 40%, e agora com o Eletrapós, retorna para 30%. A rede credenciada do plano Eletrapós é a mesma do plano Eletrapré, tá? Então, não sofreu nenhuma alteração, vocês continuam tendo acesso aos mesmos consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais credenciados, inclusive pela rede de reciprocidade. E em relação ao plano suplementar, que é aquela cobertura adicional, né, que vocês contratam junto à Real Grandeza, para garantir ali a cobertura do valor da coparticipação, né? Algumas pessoas já até formalizaram o questionamento se o Plames suplementar, Plames Eletra, Plames Eletra Plus, também sofreria alguma modificação. A gente traz aqui um esclarecimento, porque como vocês viram, a carta de Furnas chegou para a gente no dia 8 de agosto, então a gente teve aí pouco mais de 20 dias para a estruturação desse novo plano. Paralelo a isso, a gente também realizou um estudo visando a redução da mensalidade do Plames Eletra e do Eletra Plus, e esse estudo está na fase de aprovação, tá? Assim que a gente tiver a conclusão das aprovações internas da Real Grandeza, a gente vai divulgar para vocês como que fica o Plames Eletra e o Plames Eletra Plus, tá? Por hora eu ainda não tenho como apresentar nenhuma nova tabela de mensalidade ou mudança de característica, porque a gente está aguardando a aprovação interna, tá bom? Gente, como o Pablo havia adiantado, foram poucas as mudanças, né? Mas eu acho que as mudanças que foram conquistadas por vocês foram muito positivas. Então, a gente não podia deixar de vir aqui abordar e ajudar vocês a esclarecer qualquer dúvida acerca disso. Mas é uma apresentação curta, né? Porque o plano Eletrapré, ele já havia sido apresentado, então o objetivo aqui é destacar realmente o que mudou. Deixo aqui aberto para vocês fazerem qualquer questionamento, peço apoio da comunicação para ler as perguntas que possam ser inseridas aí no chat, e conto com o apoio do restante do time também para ajudar a esclarecer aí eventuais dúvidas. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar a leitura das perguntas. O Rodrigo Moraes pergunta: bom dia a todos. Para procedimento de implante odontológico, a coparticipação é de 15%, como escrito na apresentação, correto? Não. Implante odontológico, como consta na apresentação, foi segmentado em programa de assistência à saúde odonto. É uma cobertura extra-ROM. Então, a coparticipação do implante é 30%. Era 40% no Eletrapré, e agora no Eletrapós passa a ser 30%. 15% é a cobertura odontológica ROL-ANS. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos. Consulta odontológica, limpeza, aplicação de flúor. Não sou dentista, tá? Estou pegando aqui alguns exemplos básicos, mas se a doutora Mara quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que vale a pena destacar também, posso estar cometendo um equívoco, mas até mesmo na versão inicial, aquele plano AIS, o implante já não era os 10%. O implante já era também os 30%. 30%. Ou seja, retornou a ser cobrada a coparticipação que era daquele primeiro plano, do plano anterior à implantação do Eletra. Isso mesmo, Pablo. No plano original de vocês, né, no AIS, era 30%,
Com a implantação do Eletra Pré, em fevereiro, passou a ser 40%, e com o Eletra Pós, volta a ser 30%. Tá ótimo, obrigado. José Geraldo Abreu e João Paulo Soares, eles falam em relação à mensalidade do Plames, que você acabou de explicar, Gabriela. Quer reforçar essa questão que está sendo revisto? Então, como eu havia explicado, né, a gente teve, assim, um tempo muito curto da aprovação do acordo, homologação, formalização, né, da comunicação de alteração do plano, para implantar todas as mudanças, tá? A gente não sabia ainda, a gente precisa da aprovação de vocês, né, para poder estruturar qualquer mudança. Fizemos isso em tempo recorde, eu acho, em relação à implantação do plano Eletra Pós, e em relação ao Plames, ao mesmo tempo, a gente foi tocando em paralelo, providenciamos o estudo, falamos, olha, se vai reduzir o valor da coparticipação, o que a gente pode fazer também para beneficiar o empregado? Vamos avaliar uma redução da mensalidade. O estudo está pronto, o estudo foi apresentado à diretoria executiva, vai passar ainda pela apreciação do conselho. Assim que a gente tiver um posicionamento, a gente comunica oficialmente a vocês. Por hora, eu realmente não tenho muitos detalhes para passar, porque, como eu falei, ainda não houve a aprovação, tá bom? Mas eu prometo para vocês que assim que tiver uma definição, a gente vai divulgar amplamente, e se for o caso, a gente marca um novo webinar para explanar para vocês como é que fica o Plames com as mudanças, tá bom? Roberto Fernandes de Souza pergunta como fica a limitação de tratamentos seriados, como, por exemplo, as consultas psicológicas. A Gabriela também já explicou, estou colocando o link de uma matéria que está publicada, está na capa do site da Real Grandeza, mas você consegue acessar aí direto também, ele aborda esse assunto. A Vilma Maria Carvalho Silva pede para explicar novamente a questão do home care. Gente, home care é internação domiciliar. Vocês conheciam muito como ANDA, né? Lá no plano AIS, vocês conheciam como ANDA. Isso quando foi implantado o plano Eletra Pré, ele saiu do plano e foi segmentado em programa de RH, que é aquele programa de assistência à saúde e odonto, e tinha uma coparticipação de 40%, né? Agora, com a aprovação do Eletra Pós, ele volta a ser incorporado ao plano, tá? Então, como é que funciona isso? Eu não sei se a pergunta é exatamente essa, tá, Vilma? Mas se não for, você pode complementar aqui sua dúvida. Como é que funciona isso? O paciente está internado e a equipe médica entende que ele pode dar continuidade ao tratamento em ambiente domiciliar. O médico que está assistindo esse paciente vai fazer um relatório informando qual é o quadro clínico, qual é o CID. Essa documentação é encaminhada para o Serviço Social da Real Grandeza. Eles vão fazer a análise, sendo pertinente, monta-se toda a estrutura necessária para que aquela pessoa dê continuidade ao tratamento na residência, tá? No caso do home care, a gente tem empresas credenciadas que fornecem esse serviço em todo o território nacional, né, Mária? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a gente hoje já está com a empresa para atender a todos, né? Sim. Sim. E aí é isso, sendo aprovado, a gente passa a dar continuidade ao tratamento desse beneficiário com a empresa que presta serviço de internação em domicílio, tá, Vilma? Se tiver alguma coisa específica do home care que você queira saber, por favor, coloca aqui pra gente que a gente vai te ajudar a esclarecer também. O Cássio de Azevedo Lourenço, ele também pergunta sobre a questão de uma nova tabela do Plames, você já explicou. Essa pergunta já estava feita, então já tinha sido contemplado. Fábio Fortuna, poderia repetir a parte sobre a utilização do programa psicológico? Para ele ficou mudo no momento da explicação. Sobre a psicoterapia? Isso. Tá. O Eduardo colocou o link aqui, né? Eu até expliquei que, na verdade, não foi algo da Real Grandeza, nem de Furnas, tá? Isso foi a Agência Nacional de Saúde. Gabi, posso te cortar? É só porque tem a pergunta do Carlos Alexandre de Souza, que ele também fala sobre esse mesmo tema. Ele fala assim, desculpe, você pode repetir a parte sobre tratamento psicológico? Minha filha faz tratamento feito por um psicólogo. Procuramos direto um psicólogo, sem passar pelo médico com a indicação. Tá, a gente, acho que a doutora Mária pode até elucidar melhor esse caso, mas, de acordo com o que foi divulgado no site da Real Grandeza, atendimento psicoterápico, ele vai sempre depender de uma prescrição médica.
tá? Uma prescrição médica que esteja ali assinada e datada por esse médico e que tenha indicação clínica desse paciente, né? O que levou ele a buscar esse atendimento psicológico, tá? Pode ser que você tenha ali algum médico que já acompanha a sua filha, então seria bom você conversar com ele a respeito disso. Mas, esclarecendo a dúvida geral aqui acerca do limite de coberturas, né? A Agência Nacional de Saúde, ela excluiu o limite de sessões por ano. Anteriormente a essa decisão, as operadoras de saúde, elas cobriam 18 sessões por ano em psicoterapia, tá? E no caso de vocês, né, no plano Eletra Pré, tudo que excedia essas 18 sessões anuais, vocês teriam acesso através do Programa de Assistência à Saúde, Fiodonto, coparticipando 40%, tá? Antes mesmo da aprovação do acordo coletivo, a Agência Nacional de Saúde revisou essa cobertura e entendeu que, a partir daquele momento, terapias seriadas, como é o caso da psicoterapia, terapia ocupacional, não teria mais este limite, este limitador anual. No entanto, faz necessária a apresentação do pedido médico, como eu informei aqui, né, com a indicação clínica, que é o motivo pelo qual esse paciente está sendo encaminhado para o psicólogo, assinado, datado e carimbado pelo médico assistente, tá? Peço também, por favor, qualquer dúvida, acessem ao link que o Eduardo postou aqui no chat, né, que é o link onde a gente divulga essa informação no site da Real Grandeza, e caso as dúvidas persistam, a gente está aqui também. Gabriela, eu queria aí reiterar o que você falou, complementando algumas questões. São muitos conceitos, mas acho importante que o nosso beneficiário entenda que o plano anterior ao Eletra, o AIS, era um plano de saúde com muitos eventos extra-rol dentro da cobertura do plano. Então, em fevereiro, no primeiro acordo coletivo, o que foi feito? Eventos que não fazem parte do rol da ANS, e aí o rol ele é de domínio público, ele é atualizado a cada 2 anos pela ANS, a última atualização foi agora, por conta da pandemia, e, na verdade, essas incorporações, elas são obrigatórias para as operadoras de saúde. Então, o que está no rol é de cobertura obrigatória. A operadora pode, até o momento, cobrir eventos extra-rol, o que é o nosso caso para os beneficiários ligados a fundos. Então, em fevereiro, ficou essa separação. Então, home care é um evento que não tem cobertura no rol, escleroterapia não tem cobertura obrigatória pelo rol, implantodontia não tem cobertura obrigatória pelo rol, vacinas não tem cobertura obrigatória pelo rol, para todas as operadoras. O que Furnas fez no seu acordo coletivo agora? O home care, e aí somente para internação domiciliar, o antigo programa ANDA, ele foi incorporado ao plano de saúde, embora seja um evento para todas as outras operadoras sem cobertura obrigatória pelo rol, ele é um evento do plano de saúde, não está nos programas que a Gabriela demonstrou. Existem outros eventos que continuam nos programas, como a Gabriela demonstrou. Então, a escleroterapia continua como programa e não no plano de saúde, a implantodontia. Então, esse é o desenho do plano de saúde atual, baseado nos acordos coletivos. É preciso que vocês entendam que, acima desse desenho, existe o órgão regulador, que é a ANS. Então, ele é um regulador fiscalizador e é um regulador em diretriz técnica. Então, o que a ANS fez para qualquer operador? Então, todos que tenham um plano de saúde suplementar, ela fez o seguinte, recentemente, todos os eventos de profissionais de saúde não médicos, a gente está falando aqui, e dentistas, a gente está falando aqui somente de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e a nutricionista, embora não seja médico, não foi incluída nessa resolução normativa. Então, os tratamentos seriados dessas 4 categorias que eu falei, que não são nem médicos, nem dentistas, nem nutricionistas, eles deixam de ter o limite da quantidade de sessões que o rol trazia.
Mas, em compensação, todos têm que ter um pedido médio para que seja disparado. Então, a resolução normativa da ANS, muito recente, ela vem com essa nova determinação. Então, quando a Gabriela comentou que a psicoterapia saiu do programa e passou a integrar o plano de saúde, é por conta da quantidade de eventos. Então, ainda que não tivesse ocorrido esse acordo coletivo que ocorreu, todas as operadoras são obrigadas a ter como regra esses 4 profissionais de saúde na solicitação dos seus eventos de tratamentos seriados, pedido médico e ausência de limites de sessões. Então, independente de ser autista ou não, estar ligado ao transtorno do espectro autista ou não, a ANS ampliou. Então, são 2 questões. Uma é o desenho do plano que Furnas tem, e outras são as nossas obrigações, e aí vale para qualquer plano de saúde, qualquer operadora na ANS. Obrigada, doutora Mária. Galvani Cavalcante pergunta: as carteirinhas de saúde irão mudar? Podemos usar as antigas carteirinhas até quando? As carteirinhas de saúde não vão mudar, tá, pessoal? Vocês vão continuar utilizando as mesmas carteirinhas, o prestador já... As mudanças foram só sistêmicas, tá? Foram das nossas parametrizações sistêmicas, mas para você, uso da rede credenciada é a mesma coisa, carteirinha é a mesma coisa, zero de impacto em relação a isso, tá bom? O Cássio de Azevedo Lourenço, ele fala da importância da decisão do novo valor do Plames, né? Para a decisão de contratação ou não. O Rony Pereira: como conseguir a cobertura para o aparelho da apneia? Procedimentos e o percentual de reembolso, ele também pergunta. Olha, o aparelho da apneia do sono, você tem que apresentar o laudo da polissonografia, a prescrição médica e a nota fiscal referente à compra do aparelho, não é isso, doutora Mária? São essas 3 documentações, tá? O laudo da polissonografia, que é o que evidencia a necessidade do uso do aparelho, a prescrição médica e a nota fiscal referente à compra, tá? E aí você pode apresentar essa documentação lá pelo aplicativo da Real Grandeza Saúde. Kátia Ribeiro: mesmo pagando o Plames, temos que pagar os 2.500 quando for o caso de internação? Não, para quem tiver o Plames, não vai arcar com os 2.500 da internação, não, tá? O que a gente está vendo em relação ao Plames é exatamente isso, porque até então o Plames estava cobrindo um limite de até R$5.000. Então, se reduziu para 2.500, a nossa proposta também reduziu o valor da mensalidade do Plames, tá? Mas a ideia é que ele continue contemplando, no caso do Plames Eletra, né? Continue contemplando a coparticipação ambulatorial e de internação, e o Plames Eletra Plus, ambulatorial, internação e odontológico, tá bom? É só uma revisão mesmo do valor da mensalidade. José Geraldo de Abreu: como fica a coparticipação em exames e consultas em credenciados? Exames previstos no rol da ANS, 15%. Tá? Exames e consultas previstos no rol da ANS, a sua coparticipação agora passa a ser de 15%. O Rony Pereira: no estudo das mudanças do plano Eletra, tem dado atenção à possibilidade de o plano ajudar na parte da cooperação do funcionário nos procedimentos? Eu não sei se eu entendi essa dúvida. Na cooperação do... Deve ser coparticipação, não? Coparticipação, sim. Mas isso já está sendo feito, tá? Dos procedimentos previstos no plano empresarial. O Plames, ele não cobre o que está previsto no extra-rol. Aquelas coberturas que a gente viu lá, que foram segmentadas em programa de RH, essas o Plames não alcança. Mas tudo que está previsto no plano empresarial, o Plames cobre, tá? E aí, com essa mudança que eu falei para vocês, o Plames Eletra cobre coparticipação em consultas, exames, tratamentos seriados e internações. E o Plames Eletra Plus cobre também a parte odontológica que não está prevista no Plames Eletra. Tá bom? Essa era a dúvida também do Renner Aguiar, que ele pergunta assim: quem ainda está pagando o Plames Plus,
a coparticipação que cabe ao empregado de todos os procedimentos do Eletrapós é coberto pelo Plames? Do plano Eletrapós, sim, tá? Do que é programa, se eu não me engano, o Renner fez uma pergunta sobre o CPAP. Deve estar um pouco mais abaixo, Eduardo. Não cheguei ainda. Mas aí eu já vou aproveitar, porque eu acho que foi o Renner mesmo que fez essa pergunta. Tá. De tudo que está previsto no plano empresarial, e o que é que está previsto no plano empresarial, gente? Rol ANS e Home Care, tá? Então, de tudo que está previsto no plano empresarial, o Plames cobre a coparticipação, sabendo que a cobertura da coparticipação odontológica só está prevista no Plames Eletra Plus, tá? No Plames Eletra não tem cobertura da coparticipação odontológica. Agora, se for uma cobertura que se refere a benefício de RH, a coparticipação não está contemplada pelo Plames suplementar, tá? Pelo Plames Eletra e Plames Eletra Plus. Obrigado, Gabi. Robson de Fernandes, ainda há diferença entre Plames Executivo e Plames Executivo Plus? Há diferença, mas não para vocês, né? Porque hoje, quem é que está nesse Plames Executivo ou Plames Executivo Plus? Os nossos aposentados e agregados estão nesse plano, e os incentivados, aqueles que já tinham saído da empresa, né, tinham se aposentado antes da mudança, e aí eles tiveram ali aquele incentivo, né, de permanecer no plano empresarial por um determinado período. Essas pessoas foram mantidas no AIS, até pelo que foi estabelecido lá no incentivo, e aí eles têm o plano suplementar executivo ou o plano suplementar executivo plus. Agora, empregados de Furnas e aposentados por invalidez já não estão mais no plano suplementar executivo e executivo plus, tá? Ele foi alterado para Plames Eletra e Plames Eletra Plus. Johanne Carvalho, sobre o Home Care. O Home Care não será cobrado o valor de coparticipação? Então, o Home Care, ele é uma continuidade da internação, né? Então, digamos, se você tem o Plames, foi Johanne, né, que perguntou? Se você... Johanne, vou dar um exemplo aqui, tá? Você precisou de uma internação e você tem o Plames. Se você tem o Plames, você já não paga ali aquela coparticipação da internação, tá? E aí, quando você vai para o Home Care, também zero coparticipação, você só está dando continuidade àquela internação inicial. Se você não tem o Plames, você vai pagar a coparticipação e internação daquela internação que você realizou lá no hospital, e o Home Care é continuidade, então não seria cobrado além da franquia hospitalar que foi cobrada lá naquela internação inicial. Ivan dos Santos Levi. Quanto ao reembolso, os recibos médicos que ainda não deram entrada na Real Grandeza, emitidos antes da implantação do Eletrapós, serão reembolsados com 30%? Não, o que foi antes da implantação do Eletrapós está valendo a regra do Eletrapré, tá? A regra do jogo muda a partir da implantação do Eletrapós. Então, assim, nada impede, você pode dar entrada sem problema nenhum, a gente vai reembolsar, né, se estiver lá com toda a documentação comprobatória que é exigida, mas vai sofrer ainda a regra do plano antigo. A regra do plano novo passa a valer a partir da implantação. A dúvida da Vilma sobre o Home Care era sobre a coparticipação mesmo, Gabriela. Então, acho que foi esclarecida até com essa pergunta da Johanne, provavelmente. Isso. O Gilson Chacal, ele pergunta, isso para tratamentos acima de 48 sessões anuais. Eu não tenho como identificar aqui que ele se refere aqui, não... Só tá essa frase. Gilson, se puder explicar mais, detalhar mais, pode refazer a pergunta. Rita Bígio, bom dia. A escleroterapia é reembolsada ou coberta pelo plano? Fiquei com dúvida. Não, a escleroterapia, ela é uma cobertura pós-cirúrgica. Doutora Maria, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas ela é uma cobertura prevista para pós-cirurgia de varize, e ela pode ser pela, não sei se a gente tem rede credenciada, mas ela pode ser pela rede ou pela livre escolha. Mas ela é um evento extra-rol, tá, Gabi? Só para ficar claro, quando a gente diz extra-rol é que não tem cobertura obrigatória pelo plano, faz parte do programa.
E aí a coparticipação seria de 30% nesse caso, tá? Mas a gente tem rede credenciada para esclera, eu confesso que eu não me lembro, tem? São os profissionais de cirurgia vascular, angiologia que fazem. O ponto aqui é que se você for comparar com o rol e com outras operadoras, ele não tem cobertura obrigatória. Então, o que muda para vocês é o fato de que ele tem cobertura como um programa e não dentro do plano de saúde. Edu? Sim. Só uma observação, vou inserir, seria bom inserir aquele link dos normativos internos de Furnas, em que todos esses procedimentos extra-rol estão listados, inclusive o CPAP, aparelho auditivo, a escleroterapia. Seria importante inserir aquele link, tá? Dos normativos internos da patrocinadora. Gente, eu queria só aproveitar para esclarecer essa definição do que entra no programa de promoção e qualidade de vida, do que entra no programa de assistência à saúde e odonto, foi uma definição de Furnas, tá? Por isso que a gente sempre reforça aqui que é um benefício de RH, porque todos os parâmetros foram definidos com base nas concessões do RH de Furnas. A gente administra essas regras, mas qualquer eventualidade, qualquer excepcionalidade não é avaliada pela Real Grandeza, tá bom? Fernando Pereira da Silva, ele pergunta se tem previsão para a divulgação dos novos valores do Plames. Essa pergunta eu não vou saber responder, não sei se o Pablo tem alguma informação diferente. A expectativa é que seja ainda em setembro. Então, quanto antes a gente tiver uma posição, a gente vai estar reportando a todos os beneficiários. Mas, como a Gabriela já destacou, a gente já passou pela diretoria executiva e vai ser dado agora o encaminhamento ao Conselho Deliberativo. Mas as expectativas são que em setembro a gente consiga estar divulgando essa nova tabela. Ótimo, obrigado, Pablo. José Geraldo de Abreu, com relação aos medicamentos de uso contínuo, qual é a porcentagem de reembolso? 70%. Seu reembolso vai ser de 70% porque você coparticipa com 30%. Isso não é letra pós, tá? Se você tiver aí algum cupom fiscal que seja anterior à implantação do plano Eletra Pós, ela vai sofrer aí o reembolso de 60% porque a sua coparticipação era 40%, no Eletra Pré, tá? As novas solicitações é que passam a ter um reembolso de 70%, com a coparticipação do empregado em 30%. A Janete Araújo, ela mandou um questionamento aqui relacionado a alguma fala, em que ela informa, não entendi, vacina também não? Será que em relação ao rol? Vacina não está contemplada no rol, tá? A gente já havia divulgado isso aqui quando da implantação do Eletra Pré. Lá em fevereiro, quando o plano Eletra foi implantado, a vacina ela saiu da cobertura prevista no plano de saúde, foi segmentada nesse programa de assistência à saúde e odonto, e no Eletra Pré era coparticipada em 40%. Precisa do pedido médico, né, para uso dessa cobertura. A coparticipação no Eletra Pré era 40%, e agora com o Eletra Pós passa a ser 30%. Roberto Fernandes de Souza, com relação ao tratamento psicológico, usualmente o psicólogo é que indica um tratamento psiquiátrico, esse sim um médico, quando a terapia não está evoluindo. Foi um comentário, não é necessariamente uma pergunta. Vocês querem complementar alguma informação? Deixa eu dar um esclarecimento, né? Que ele está falando aqui, podem ser duas coisas. Essa resolução normativa que eu falei recente, que tira o limite do número de sessões, e dentre as quais da psicoterapia, e a psicoterapia pode ser feita tanto para psicólogo quanto para médico, ela não considera a consulta psiquiátrica, porque a consulta psiquiátrica, ela é médica. Então, o psiquiatra é médico, o psicólogo não é médico. A psicoterapia é uma técnica que pode ser utilizada pelo psicólogo e pelo psiquiatra. O que a ANS está falando é, quando você fizer psicoterapia, você não terá mais o limite de sessões por ano, mas você terá que ter um pedido médico para que a operadora possa autorizar. Então, anteriormente,
ela tinha um limite, que a Gabriela já colocou na maioria dos casos, vamos colocar dessa forma, né, 18 sessões por ano de contrato, e o que a ANS está colocando agora é em relação à retirada do limite e da exigência do pedido médico. Como o psicólogo não é médico, se ele fizer psicoterapia, é necessário que haja um pedido anterior de um médico. A consulta com o psiquiatra, ela é de livre demanda do beneficiário a qualquer momento, como qualquer consulta médica. E o psicólogo não prescreve, né, medicamentos, e o médico, o psiquiatra, prescreve. Então, é só para deixar claro aqui, porque às vezes o tratamento é conjunto de psiquiatra com psicólogo. E às vezes o psiquiatra, além da consulta médica, faz sessões de psicoterapia. Você respondeu a questão do Ivan dos Santos Levi também, que ele pergunta se no pedido médico deveria constar o número de sessões para psicoterapia. Gabriela Risch. Desculpa, Eduardo. Perdão, pode constar, mas não é como era anteriormente um fator que definia o número de sessões, tá? Ele pode constar por um planejamento terapêutico do profissional. Olha, eu vou fazer 10 sessões, eu vou fazer 2 sessões por semana durante 3 meses, aí é uma programação técnica do profissional, mas isso não baliza mais o número de sessões por ano de contrato. Seguindo no mesmo tema, quem já está em tratamento, que faz sessões de psicoterapia, ele precisa renovar o pedido médico ou é só para quem está começando agora o tratamento? Sim, nós vamos divulgar, a gente tem várias pessoas que já fazem tratamento em psicoterapia de longa data e é necessário que tenha uma renovação desse pedido. Para aqueles que vão iniciar o tratamento de psicoterapia ou qualquer outra terapia seriada, né, que eu comentei, exceto a nutricionista, também precisam do pedido médico. Obrigado, doutora Mária. José Reinaldo Dias. O aparelho auditivo é reembolsado? Caso positivo, qual o valor do reembolso? Olha, eu não vou saber te dizer de cabeça o valor do reembolso do aparelho auditivo, não, tá? Você pode manter contato com a nossa central de atendimento, eles podem consultar para você. Eu posso te dizer o que é necessário para ter acesso a essa cobertura. Você vai precisar do laudo da... Esqueci o nome do exame, gente, me deu branco. Me ajuda, doutora Mária. Audiometria, lembrei. Do laudo da audiometria, da prescrição médica e da nota fiscal referente à compra do aparelho, tá? E aí tem uma regra, tem um espaço ali de utilização de 5 anos entre um aparelho e outro, tem que evidenciar essa necessidade de substituição, se for o seu caso, tá? Se não for o primeiro. Mas o valor do reembolso de cabeça eu realmente não tenho, não sei se a doutora Mária tem aqui, mas de cabeça eu realmente não tenho. A nossa central de atendimento está apta a lhe prestar suporte nisso, tá bom? Gabi, não seria o caso, de repente, apresentar onde fica a tabela de reembolso no site? Na seção de saúde? Eu acho que a tabela de reembolso não tem ali. Não tem isso, o aparelho auditivo. O aparelho porque tem outras dúvidas, assim, talvez seja interessante indicar para outros procedimentos também. Sim. É porque então, tem perguntas na sequência. Gabi, eu acho só importante esclarecer que não houve mudança no valor a ser reembolsado, tá? Que isso é um outro ponto também que pode estar gerando dúvida. O reembolso daquilo que é social, e do programa de medicamento, ele continua. Então, o programa de medicamento continua tendo a mesma lista de CID, mudou o percentual de coparte. O reembolso dos eventos sociais também. Então, não houve alteração nos valores do reembolso nesse sentido, exceto no percentual de coparte, que você já citou. Perfeito. No caso do aparelho auditivo, nem houve, né? No caso do aparelho auditivo, não houve modificação, porque ele está segmentado ali no programa de promoção e qualidade de vida. Tá? Isso mesmo, Gabi. Tanto para quem é beneficiário do plano de saúde, como para quem não é, para todos os empregados e dependentes de Furnas. Perfeito. Agora, só complementando, agora eu não vou estar falando especificamente do aparelho auditivo, tá? Estou falando dos procedimentos e eventos em saúde de forma geral.
A gente tem no site da Real Grandeza, ó, eu acessei aqui o site, vocês estão vendo a minha tela, né? No site da Real Grandeza, na página principal, vocês clicando aqui, ó, em saúde, reembolso, aqui vocês conseguem ter acesso à tabela do reembolso, ó. Só clicar aqui nesse link, THSS, CBHPM 2012, e aqui tem todos os eventos, ó, o valor do reembolso da consulta tá pequenininho, é uma lista muito grande, tá, gente? Mas, para facilitar, se vocês derem um Ctrl F, vai abrir uma caixinha aí de pesquisa, e aí vocês colocam lá o que vocês estão buscando, né? Eu quero saber o valor da consulta em consultório, até o primeiro item aqui, ó, vai vir o código do evento, consulta em consultório, e o valor do reembolso, tá? Esse valor é cheio, tá? Ele não está prevendo aqui a coparticipação. Quem tem planos, no caso da consulta em consultório, não coparticipa. Quem não tem planos vai coparticipar com 15%. Tá bom? Aí vocês podem pesquisar aí o que vocês estiverem buscando. Psicoterapia, enfim, o que vocês quiserem, tá? Obrigado, Gabi. Tem uma pergunta aqui de um usuário não identificado, pergunta se o reembolso ainda é uma vez a tabela. Sim, o reembolso ainda é uma vez a tabela, né? Isso começou a ser adotado a partir do Eletra Pré, em 1º de fevereiro, e foi mantida essa regra também para o Eletra Pós. Gabi, também lembrando que essa questão do multiplicador do reembolso ser uma vez a tabela é uma definição da patrocinadora, da empregadora Furnas, não é uma definição nossa. Então, é importante que a gente entenda que mudanças foram feitas, mas não necessariamente em toda a estrutura do Eletra, porque senão vocês vão se perder aí nas informações. Como a apresentação vai ficar disponível, aquele quadro comparativo, eu acho que esclarece bastante, né? O Renner Aguiar, ele faz ele envia uma sugestão aqui para a gente. Infelizmente, temos muitos profissionais de saúde deixando de atender pelo plano, sendo necessário optar por livre escolha, onde o reembolso é irrisório em comparação aos valores das consultas. O reembolso de 2 vezes a tabela diminuía muito essa disparidade. A Real Grandeza poderia rever essa cobertura para quem está pagando o Plames Plus. É a sugestão do Renner Aguiar. Renner, obrigada pela sugestão, mas aí entra exatamente o que a doutora Mari acabou de explicar. Na verdade, não se trata de uma definição da Real Grandeza, tá? A Real Grandeza não pode, por conta própria, definir que o reembolso vai ser de 2 vezes a tabela. É algo que precisaria ser revisto por Furnas, vocês podem apresentar aí, poderia ter sido uma das propostas, né, previstas aí no acordo coletivo, mas como não foi contemplado, a gente está seguindo a regra vigente atualmente. De que forma que a gente pode colaborar com o empregado? Eu acho que eu posso até contar com o apoio da doutora Mari aqui, entender melhor aonde está a sua dor, tá? O que exatamente você se refere que os profissionais estão saindo da Real Grandeza? Tem alguma especialidade específica, em alguma região específica? Que você pode formalizar isso para a nossa central de atendimento, através da GRP, eles encaminham isso para apreciação da área técnica, exatamente para que a gente faça análise de suficiência de rede, se for o caso, fazer a manutenção da rede. Entender por que aquele profissional saiu, né? E se for o caso, se for um profissional que contempla aí um volume grande de atendimento aos nossos beneficiários, o nosso papel é tentar reverter essa saída, mas muitas vezes é decisão do próprio profissional, que só quer atender particular e tudo mais, e aí o nosso papel é substituir esse profissional, caso eu não tenha outros que possa suportar a demanda para aquela região, tá bom? Falando sobre credenciado, o Carlos Alexandre de Souza, ele informa: eu não consigo uma lista de médicos na minha cidade que atendem o plano. Aí tem que ver a questão da reciprocidade também, né? Qual é a cidade? Isso eu acho bacana explicar, porque que acontece, gente? A gente tem beneficiário espalhado em todo o Brasil, tá? É claro que, assim, mais da metade da população está concentrada aqui no Rio de Janeiro, mas quando a gente começa a olhar para os demais estados, é muito pulverizado. E é justamente por isso que a gente tem um convênio de reciprocidade com a CACI ou com a Unimed, dependendo do município onde você reside, tá? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um município que tenha 5 beneficiários, o nosso poder de negociação com a rede credenciada ali
naquela região, ele fica muito prejudicado, né? Porque eu não vou entregar volume para aquele prestador, eu só tenho 5 beneficiários, 10 beneficiários. Então, exatamente por isso, a gente tem esse convênio com a CACI e com a Unimed para que, além da rede da Real Grandeza, vocês possam utilizar a rede dessas operadoras, tá? Não sei qual é a sua cidade, você não expôs aqui para a gente, mas se você quiser, você pode colocar, e eu vou te dizer qual é a rede de reciprocidade. E aí, além de olhar a rede no site da Real Grandeza, você pode consultar no site da Unimed ou da CACI, tá bom? Galahad Fernandes, bom dia. Quais são os canais de contato sem ser o 0800? Está tendo atendimento presencial na Real Grandeza? Para quem não recebeu a carteirinha do plano, o que fazer? Como fazer para solicitar o auxílio óculos? Vamos responder uma pergunta de cada vez. Vamos lá, sem ser o 0800 888 ou 8123, que é o call center de saúde 24 horas, ou 0800 282 6800, que é o atendimento na Real Grandeza. Lembrando que a opção de saúde, se você ligar para o 282 6800 e selecionar saúde, vai para o 888 8123. Mas questões administrativas, dependendo do que for, você consegue no 282. Atendimento presencial na sede da Real Grandeza, na Rua Mena Barreto, 143. Ele já voltou, você liga para o 0800 282 6800 e você agenda seu atendimento ou envia um e-mail para grp@frg.com.br. Você também consegue realizar o agendamento. Para quem não recebeu a carteirinha do plano, o que fazer? Aí eu passo a bola, Gabi. Antes da gente pular para essa pergunta, deixa eu só complementar a resposta anterior. A gente tem, como o Eduardo falou, né, além da central de atendimento, o atendimento presencial, que está funcionando com horário agendado. A gente tem um e-mail, que é grp@frg.com.br, mas a gente também tem o WhatsApp, tá? Eu gosto sempre de reforçar isso, gente, porque eu acho que todo mundo hoje usa o WhatsApp. E aí, qual é o WhatsApp da Real Grandeza? É o número 2528-6800, você precisa salvar esse número aí nos seus contatos. Só que para você conseguir falar com o WhatsApp da Real Grandeza, você tem que habilitar lá no portal lá na área restrita do portal do participante, essa funcionalidade, tá? Para que você consiga se comunicar. E aí, muita gente fala assim, eu não vou falar pelo WhatsApp porque eu vou ser atendido por um robô. Você vai ser atendido por um robô inicialmente, para a identificação da sua demanda. Mas todos os casos em que há necessidade, você consegue falar com o atendente, tá? Então, façam uso dessa ferramenta, que é muito bacana. A gente usa o WhatsApp o dia inteiro, né? Para questões de trabalho, para se comunicar com um amigo, com um familiar. Então, usem também dessa ferramenta para acessar a Real Grandeza. Vou pedir o apoio aqui da comunicação, se vocês puderem colocar aqui no chat o link da matéria que explica como habilitar essa funcionalidade na área restrita. Estou providenciando aqui, Gabi. Obrigada. Agora, não recebeu a carteirinha. O que fazer? Vocês têm a carteirinha digital, tá? No aplicativo Real Grandeza Saúde. A gente também manda ela por e-mail, em PDF, periodicamente. E você já consegue atendimento, tá? Os prestadores, eles estão habilitados a aceitar a carteirinha digital, tá bom? Carteirinha física, no Plano Eletra, até onde eu sei, realmente não houve um envio. Alguém me corrija se estiver errado. O uso do Plano Eletra, ele está sendo feito através da carteirinha digital, não é isso? Perfeito. Gabi, eu queria acrescentar aqui que o beneficiário pode usar o aplicativo e o portal do beneficiário para dar entrada no reembolso. E ali existem também tutoriais, informações. Ele pode utilizar sem necessidade de se fazer presente na sede para poder dar entrada nesses processos. José Geraldo de Abreu. Pelo que nos foi informado, quem tem o plano Plames Eletra, não existe coparticipação em exames, consultas e etc., em credenciados e que estejam no rol da ANS. É verdadeira essa informação? É verdadeira essa informação. Se você tem um Plames Eletra, toda a sua utilização para consultas, exames, tratamentos seriados e internações previstas no rol da ANS não vão ter coparticipação. No Plames Eletra Plus, contempla também as coberturas odontológicas, tá? Então, quem tem Plames Eletra
fez consulta odontológica, vai coparticipar 15%. As demais coberturas de saúde e internação, não. Está prevista pelo plano, tá? Quem tem o plano Iseletra Plus, além de contar com toda a cobertura da coparticipação em saúde, exames, tratamentos seriados e internações, contam também com a cobertura da coparticipação odontológica. Então, o que muda de um para o outro? O plano Iseletra não prevê coparticipação da cobertura da coparticipação odontológica, e o plano Iseletra Plus prevê a coparticipação da cobertura odontológica. Guilherme FP pergunta se a Real Grandeza pretende abrir um escritório no centro ou no EBM, né, que é a sede deles, né, para retirada de dúvidas presenciais. Eu vou encaminhar essa solicitação para, se não for abrir um escritório, alguma coisa assim, que ocorra um plantão para esclarecer dúvidas, eu vou repassar esse pedido para a central de relacionamento. Lembrando que a gente chegou a fazer um plantão lá no EBM, né? Eu acho que isso pode ser definido, sim, periodicamente, ter alguém da Real Grandeza lá para dar suporte para vocês, tá? Mas é algo que a gente realmente não consegue responder, porque isso é da alçada da diretoria de ouvidoria. José Reinaldo Dias. Tenho 2 filhas com mais de 25 anos, porém pago o Executivo Plus para elas, mas, na verdade, elas não têm direito à odontologia. Portanto, acredito que seja melhor pagar o Executivo, certo? Eu acho que a gente precisa bater um papo. Se você puder colocar aqui o seu telefone de contato, porque, assim, não existe só o Executivo e o Executivo Plus como opção para sua filha. A gente tem, por exemplo, o Plano Auro, que é tido como equivalente dos planos executivos e que pode atender muito bem às necessidades da sua filha, especialmente para ela ser uma pessoa jovem. A gente tem até planos mais baratos, como é o caso do Salvos, do Salutem. Então, a gente precisa conversar. Assim, eu, como área comercial, e toda a equipe também está orientada a fazer dessa forma, o nosso objetivo não é empurrar plano para ninguém, é entender qual é o plano que melhor atende à expectativa e às necessidades daquela pessoa. Às vezes, ela não precisa pagar o plano mais caro se ela não vai fazer uso de todos os diferenciais que o plano mais caro pode oferecer. Às vezes, um plano de nível intermediário vai atender bem e ela vai reduzir custo, tá? Então, assim, coloca aqui o seu telefone de contato. Eu vou pedir para alguém da equipe comercial te retornar para a gente conversar a respeito do plano da sua filha, entender onde vocês moram, qual é a rede que vocês costumam utilizar, o que é mais importante para vocês, para apresentar aí o melhor plano, tá bom? O Rony Pereira, ele complementa uma pergunta anterior. O que eu gostaria de saber é se o plano Eletra ou o Plus, o Plames, poderia incluir ajuda na cobertura de livre escolha, pois antes eram consideradas 2 vezes a tabela ANS, agora somente 1 vez a tabela. Exemplo, uma sessão psicoterapia, pago 350. Antes me reembolsava 128, agora somente R$ 68. Não tem nenhum estudo em andamento em relação a isso, tá? O que eu posso te adiantar é isso. E o Plames, anteriormente, o multiplicador, ele só era feito para internação, tá? Para ambulatorial, esse multiplicador não era do Plames, era do próprio plano empresarial que Furnas oferecia aos seus empregados. Tá anotada a sugestão, não sei se o Pablo quer complementar algo, mas, por hora, o que eu posso te dizer é que hoje não tem nenhum estudo nesse sentido. O estudo que foi providenciado acerca do Plames com a alteração do plano empresarial é a proposta de redução da mensalidade. Perfeito. Hoje o plano suplementar, que é chamado, a cobertura prevista tanto atual quanto no estudo que está em andamento, com a possibilidade de redução de mensalidade, é em relação à coparticipação exclusivamente. Vilma Maria, a psicoterapia fora da rede credenciada, a coparticipação é de quanto? A coparticipação é de 15%, porque psicoterapia agora é um evento previsto no rol da ANS, independente do número de sessões. Então, em qualquer situação, vai ser 15%, se você não tiver o Plames, tá? Se você tiver o Plames, não coparticipa. Luciana Araújo Gomes, placa para proteger dentes do bruxismo dentário. Quem tem direito ao plano dentário de Furnas, paga direto ao credenciado ou tem que ser por reembolso? Vou pedir ajuda. Furnas paga direto ao credenciado ou tem que ser por reembolso?
Eu acho que essa placa é extra-rol, se eu não me engano. Né? O ponto aqui eu acho que nem é esse, né? Ela pode utilizar para um tratamento odontológico a rede credenciada ou reembolso como livre escolha. E dentro da utilização, há eventos que têm cobertura no plano odontológico pelo rol e há eventos que são extra-rol. Eu não sei exatamente o que ela está querendo saber. Então, a placa extra-rol, ela pode usar na rede credenciada ou como reembolso. São duas regras que se somam, que atuam juntas. Uma coisa não exclui a outra. Lembrando só que o processo de alteração muda. Se você escolher uma rede credenciada, o próprio credenciado vai dar entrada na solicitação de autorização prévia para real grandeza. Se você decidir realizar livre escolha, você vai ter que pedir autorização prévia por aquele formulário que é o ato, autorização para tratamento odontológico, tem que ser preenchido lá pelo dentista, especificando qual é o tratamento, indicação clínica. E aí, após a autorização, é que você pode executar e aí, posteriormente, solicitar o seu reembolso. Galvani Cavalcante pergunta qual o percentual de coparticipação que pagamos em vacinas. 30%. Vacina é extra-rol, está prevista lá no programa de assistência à saúde odonto, cuja coparticipação com o Eletra Pós passou a ser 30%. Luciana Araújo Gomes. A RM ainda tem que ser enviada pelo e-mail? Os médicos credenciados estão todos atualizados que eles no dia da consulta. Os médicos credenciados estão todos atualizados que eles no dia da consulta. Já poderiam imprimir através de sistema e preencher o formulário e entregar já com receita de uso contínuo, para evitar o paciente voltar ao médico para preencher e assinar o formulário com o devido CID. Só esclarecendo, né? O formulário ARM ou ARM, ele não é de envio por e-mail. Na verdade, ele é pelo portal e pelo aplicativo. Desde que nós fizemos a mudança no sistema de gestão, nós estamos reorientando isso, porque é uma mudança no processo. Inclusive, caso o beneficiário tenha dificuldade na própria central de relacionamento participante, você pode fazer com acompanhamento de algum atendente, ou ele pode fazer para você. Mas o canal de comunicação para envio de ARM não é mais e-mail. E aí, isso também facilita, porque você pode, naquele momento, ou antes de ir até a consulta, já baixar o formulário. Ele é um formulário obrigatório no regulamento desse benefício de medicamentos de uso contínuo, mais uma vez, por determinação também da patrocinadora, né? Porque isso é uma característica do plano que a patrocinadora oferece, faz parte do programa. Então, não é por e-mail, a ideia é facilitar, é automatizar, mas sim, o médico precisa preencher porque ele precisa carimbar e assinar. Então, ele pode, inclusive, fazer isso se ele tiver alguma assinatura de plataforma digital, mas você não precisa enviar o documento, digitalizar. Você pode ter uma foto dele e anexar no aplicativo ou no portal. Inclusive, lá na página que a Gabriela mostrou ainda há pouco, dentro da seção Saúde e Reembolso, tem um passo a passo lá de como você faz para dar entrada numa nova ARM, tá? Só acessar lá. No site da Real Grandeza, você clica em Saúde, depois no menu do lado esquerdo em Reembolso, rola a página até o final, lá para baixo, tem uma série de passo a passo lá, de como solicitar reembolso pelo aplicativo, de como solicitar reembolso pelo site, e como dar entrada numa nova RM também. O usuário 235271 pergunta sobre, novamente, pedido de psicoterapia, se ele precisa ser reapresentado de quanto em quanto tempo, em caso de tratamento continuado. A cada 6 meses, pelo menos, ou se tiver alguma indicação num período menor. E aí a gente sinaliza para o beneficiário. Por que o pedido médico tem essa questão? Porque o quadro clínico do paciente pode mudar com a evolução. Então, é necessário que periodicamente se atualize. Gabriela, o Renner Aguiar, ele envia uma pergunta direcionada a você.
Gabriela, as consultas e exames realizados na Clínica Valsa, em Passos, que trouxe muitas melhorias e facilitou muito para nós beneficiários, continuará atendendo com os mesmos benefícios aos ativos e aposentados sem coparticipação? Sim, com os mesmos benefícios, lembrando que a isenção da coparticipação são para os pacientes inscritos no programa Linha de Cuidado, tá? O que a Clínica Real Grandeza, acho importante a gente aproveitar isso para esclarecer. A Clínica Real Grandeza, ela é um braço, uma extensão do programa Linha de Cuidado. E o que é esse programa Linha de Cuidado? É um programa voltado para a promoção e prevenção da saúde. Então, nesse programa, vão estar incluídos ali monitoramentos periódicos, até para a gente auxiliar mesmo as pessoas a cuidarem da sua saúde, tá? Porque o que a gente quer é que as pessoas cuidem da saúde e não da doença. A gente não quer esperar que a pessoa fique doente para que ela busque um tratamento. A gente quer que ela cuide da saúde para evitar que ela fique doente, tá? Então, estando inscrito no programa Linha de Cuidado, todos os serviços disponíveis pela Clínica Real Grandeza, tanto de Copacabana quanto de Passos, são isentos de coparticipação. E aí, nessas clínicas, a gente dispõe de consultas médicas, exames laboratoriais, exames cardiológicos, como é o caso do eletrocardiograma. No caso da Clínica de Passos, tem também ultrassonografia, dispomos de psicólogos. Então, façam uso dessa clínica, seja presencialmente ou online, através da plataforma Telereal Saúde, mas convido também a vocês a participarem do programa Linha de Cuidado, tá? Que é um programa que visa justamente estimular o cuidado com a saúde e não com a doença. E aí, também complementando, Gabi, é importante que o beneficiário entenda que quando ele quer participar desse programa, que não é obrigatório, ele precisa formalizar a adesão. Então, existe um termo que você dá o consentimento, você adere a ele. Então, o fato de você ir alguma vez à Clínica de Passos ou em Copacabana, no Rio, não caracteriza você participar do programa Linha de Cuidado. Perfeito. E esse termo ele pode ser assinado ali mesmo na clínica, tá? As nossas clínicas, elas estão habilitadas a apresentar a vocês esse termo, explicar um pouquinho do que é o programa, se vocês tiverem alguma dúvida. E ali mesmo vocês fazem adesão, eles mandam essa informação para a gente, e a partir daí o seu atendimento é sem coparticipação. Queria também aproveitar a oportunidade para dizer que a gente vai divulgar, provavelmente entre amanhã e segunda-feira, a mudança do endereço da clínica em Copacabana, tá, pessoal? Ainda não se alterou, tá? Deve ser alterado a partir do dia 12, estou só aguardando essa definição da data, mas a clínica fez tanto sucesso aqui no Rio de Janeiro que a gente precisou buscar um espaço maior para atender o volume de demanda que estava chegando na clínica, ampliar a oferta de horário para vocês também, né, para que vocês tenham mais opções. Ela vai continuar em Copacabana, a gente só está indo para um espaço maior, e aí a gente vai divulgar o novo endereço, a partir de quando esse novo endereço começa a funcionar. Então, fiquem atentos aí ao site da Real Grandeza, ao e-mail, que a gente vai comunicar a vocês, tá bom? Galvani Cavalcante, ele comenta, colegas de trabalho dizem que usam muito médico pediatra não conveniado, pois o valor pago pelo plano de saúde é muito abaixo do que eles cobram. Não é uma pergunta, é um comentário. Deixa eu fazer uma consideração, eu fico muito confortável, porque também sou pediatra de formação, então posso até testemunhar aqui a minha trajetória. A gente tem que ter muito claro na nossa consciência que um plano de saúde nunca conseguirá pagar uma tabela particular de serviços médicos, né? Por quê? Porque a tabela particular de serviços médicos, ela não é nem uma tabela. A valoração é de acordo com cada profissional, como ele acha que tem que ser remunerado. Não existe uma regra. Então, geralmente, ela é bastante superior ao que qualquer plano de saúde remunera. E aí é uma opção realmente do profissional, ele querer trabalhar com planos de saúde ou não, né? Isso é uma decisão dele, de livre-arbítrio dele, ele escolhe isso, e com que planos ele quer trabalhar. Existe essa diferença, sim. Esse mês agora é o mês de reajuste dos honorários, né, de consultas dos profissionais baseados em CH e CHO.
a gente vai propor um valor de reajuste, mas é preciso que a gente tenha também a clareza que qualquer reajuste nunca vai chegar a um valor de uma consulta particular. E é por isso que existe os profissionais credenciados. E mesmo no reembolso, mesmo nas seguradoras, mesmo com o multiplicador de muitas vezes que algumas seguradoras têm, essa realidade ela não é possível. Então, a gente não está desalinhado com o mercado, vamos promover esse reajuste, mas o que o médico cobra como honorário particular, ele não tem teto e ele não tem nenhum parâmetro, é de acordo com o que ele acha que a remuneração dele vale. Então, a gente precisa aqui diferenciar, senão cada vez mais, até porque, enfim, quando retornamos da pandemia, vários médicos reorganizaram a sua forma de trabalho, alguns saíram dos planos de saúde, optaram só por ter atendimentos particulares. A realidade de atendimento do médico, ela é muito de como ele quer levar o seu consultório naquele momento, tá? Janete Araújo, ela pergunta se é possível um posto da Real Grandeza na usina e subestação de Campos dos Goitacazes. Os colaboradores ficam em dúvida na maioria das vezes e perdem o benefício de reembolso pela dificuldade do atendimento da Real Grandeza via telefone ou aplicativo. Tem outro comentário aqui logo abaixo, Campos também, do Carlos Alexandre de Souza. Eu coloquei um link aqui no chat agora, vai ter um plantão de atendimento lá com o serviço social, vai ser na sede do sindicato, só acessar o link aí, tem o endereço de lá certinho, vocês já conseguem estreitar relações ali e esclarecer algumas dúvidas, tá, durante esse plantão. Luiz Elmar Belotti, vários profissionais se descredenciam. Aí fala sobre questão de pagamento e burocracia, né? Está perguntando o que a gente está fazendo para evitar isso, assim, que os credenciados estão transferindo reclamações para os beneficiários, falando sobre atraso de pagamento e excesso de burocracia. Se tem algum trabalho sendo feito para evitar esse tipo de problema? Sim, um trabalho muito intenso, com muitas iniciativas. Desde o ano passado, temos webinários com a rede credenciada, separada por tipo de prestador. Teremos agora mais um evento a cada 3 meses para esclarecer. O novo sistema, ele teve treinamento específico e ele facilita enormemente. Ele, inclusive, permite que não tenha nenhuma utilização de papel, ele é feito para desburocratizar, mas a gente também precisa entender que, como plano de saúde regulamentados pela ANS, temos regras, temos formulários, temos tabelas negociadas, a Real Grandeza não atrasa pagamento, os recursos de glosa não estão pendentes, e o canal de comunicação do prestador não é através do beneficiário. Ele tem uma central exclusiva para isso. Eu vou pedir até para colocar, por favor, no chat, onde ele tem o protocolo, a ligação é gravada, ele tem prazo de resposta e a gente monitora a qualidade do atendimento. Então, a gente pede encarecidamente a vocês, beneficiários, que nos ajude nessa interlocução com o prestador. Quando forem questionados, ou solicitados, ou demandados para esse tipo de atendimento ao prestador, cobrança, pagamento, negociação, ele é todo com a Real Grandeza. Lembrando que todo prestador credenciado tem um contrato, o contrato ele é assinado pela Real Grandeza e por ele tem ciência. Então, em caso de dúvida sobre qualquer aspecto, técnico, até questões contratuais e negociação, ele tem que dialogar conosco na Real Grandeza, não é com o beneficiário. Nós temos insistido muito porque isso é uma questão cultural dos prestadores, por um modus operandi antigo, mas isso deixa sem rastreabilidade, sem protocolo, cria uma demora, porque vai para vocês trazerem para a gente. Então, a gente tem um canal de comunicação direto com os prestadores. E a gente tem incentivado isso, então pedimos ajuda. O telefone da Central do Prestador 0800, onde a ligação sendo gravada, ele tem um protocolo da ANS, então permite a ele também uma segurança na cobrança da devolutiva da solução do problema dele. Então, o canal do prestador não é o beneficiário, não é a ouvidoria, não é a central de relacionamento do participante, ele tem um canal exclusivo. Estamos abordando os beneficiários intensamente, fazendo reuniões,
mas é um hábito que a gente precisa modificar para melhorar a qualidade de atendimento ao prestador e evitar que o beneficiário fique intermediando questões que são diretas com a operadora. Obrigado, doutora Mária. Érico Mota, onde posso saber o número das minhas carteiras da CACI e Unimed de reciprocidade? Você nunca vai ter as duas, tá, Érico? Você sempre vai ter uma ou outra. Ou você tem a carteirinha da CACI, ou você tem a carteirinha da Unimed de acordo com o seu município, tá? Essa carteirinha, ela é enviada física para você. Então, se você não recebeu, você pode solicitar uma segunda via na central de atendimento. No caso da Unimed, você consegue acessá-la pelo aplicativo da Unimed São José do Rio Preto. Ali tem a carteirinha digital, você consegue ter acesso e ser atendido com ela. Você também pode solicitar na nossa central de atendimento o envio dessa carteirinha da Unimed em PDF. E a numeração também pode ser informada. No caso da CACI, você não consegue pelo aplicativo, tá? Infelizmente, a CACI ainda não disponibilizou esse serviço para a gente, mas a central de atendimento pode te passar a numeração, seja a Unimed, seja a CACI, para que você já consiga atendimento, tá bom? E mais uma vez, se você não está em posse da carteirinha física, confirme seu endereço cadastrado com a gente lá na central de atendimento, e se for o caso, você pode solicitar uma segunda via. Rodrigo Moraes, a inclusão de novos prestadores tem sido negada pela Real Grandeza, e quando é aceito, demora demais, algo em torno de 3 meses. Outro ponto, cabe ressaltar que a demora em respostas no atendimento é grande. Sempre passam para os outros setores que demoram a responder. Eu queria aqui sobre credenciamento. Sim. Queria fazer uma síntese, até porque eu estou vendo que depois, na sequência, tem outras questões relativas ao credenciamento, né? Credenciamento e descredenciamento. O descredenciamento da Real Grandeza, ele não foi além do normal. Há profissionais que pedem descredenciamento porque fecharam o consultório, mudaram de lugar, alguns, infelizmente, foram a óbito, outros deixaram de atender e alguns deixaram de atender plano de saúde. Insatisfação com a remuneração precisa ser tratada conosco até para a gente poder reavaliar a negociação. Daí a importância da gente conversar com o prestador e ele nos demandar, e não via beneficiário. A gente está divulgando, a comunicação está nos ajudando mensalmente o número de credenciamentos novos, vocês já devem ter visto, e há um trabalho com um esforço bastante robusto da nossa parte na Real Grandeza de reparar e de repor locais onde a rede está insuficiente ou houve descredenciamento. É necessário que vocês entendam que muitas vezes aquele profissional se descredencia independente da Real Grandeza, por uma questão de opção pessoal e profissional dele. A gente tem total transparência, então todos os credenciamentos estão sendo divulgados. A gente optou por divulgar uma vez por mês, que a gente reúne, então já saiu uma divulgação, agora vai sair a nova divulgação, mas o movimento de credenciamento e descredenciamento das operadoras de saúde é um movimento normal, natural. Não tivemos nada além do normal do que o mercado tem. E lembrando que, muitas vezes, a decisão para ele tomar como credenciado de sair do plano, ela pode ser revertida ou ela pode ser renegociada se ele entrar em contato conosco. Temos um prazo de resposta, como eu falei, o que cria demora na resposta é quando esse prestador busca outros canais para intermediar a demanda dele, que não são a central do prestador. Obrigado, doutora Mária. José Geraldo de Abreu, ele pede para colocar na tela a tabela com os valores da mensalidade do Plano Eletra. Tem a mão, Gabi? Edu, a tabela também está disponível no mesmo link lá que a gente disponibilizou dos normativos internos de Furnas, tá? A tabela também está lá para quem quiser consultar. Bem lembrado, Roberto, obrigado. Edu, enquanto a Gabi mostra a tabela, é importante ressaltar que eu estou falando aqui de canal 0800, né, que você botou com o 594.8000 para prestador. Os canais dos beneficiários não são esses. Se você quiser colocar também, onde o beneficiário pode
solicitar, sugerir, reclamar, são canais diferentes, né? Por quê? Porque quando eu tenho um prestador, eu tenho protocolos, regras, demandas diferentes de beneficiário. Então, são duas centrais diferentes, e também o beneficiário pode usar o aplicativo com Fale Conosco, no portal, para qualquer mensagem que ele queira, além dos outros canais. Desculpa, estava falando no mudo. Está aparecendo a tabela para vocês, né? Sim, sim. Ok. Eu vou deixar um pouquinho aqui, e aí a gente vai respondendo as perguntas. Tá ótimo. Luciana Araújo Gomes. Está indicando que após tratamento de implante e restauração usar... Está indicando que após tratamento de implante e restauração usar. E cortou. Acho que é aquela questão da placa de bruxismo, se eu não me engano. Ela deve ter feito algum complemento durante a resposta da doutora Mara. Eu já tinha esclarecido, né, extra-rol, e aí ela tem que definir aonde ela vai querer o atendimento dela. Lembrando que todo atendimento livre de escolha, quem dá entrada no processo de autorização e no reembolso é o próprio beneficiário. Se for um atendimento na rede credenciada, quem dá entrada é o prestador, são portais diferentes, processos diferentes, tá? Silvio Cardoso, para sessões com psicólogos de livre escolha, também precisa de indicação médica? Sim, a regra vale tanto para reembolso quanto na rede credenciada. Aí, quando ele for solicitar o reembolso, ele envia o pedido junto ou tem que ser antes, doutora Mária? Ele tem que ter uma autorização. Normalmente, ele envia, solicita autorização. Se ele já tiver realizado, ele vai ter que enviar junto com o reembolso. A Luciana Araújo, ela dá os parabéns aqui do processo da RM, já, se é possível, da entrada pelo site. Gabriela, o José Reinaldo Dias mandou o telefone dele aqui, depois eu te passo. Carlos Alexandre, ele pergunta da carteirinha da CACIA, onde conseguimos, foi respondido ainda há pouco. Através da central de atendimento, tá? Pode dar uma ligadinha para a central de atendimento, confirma o seu endereço para ver se está atualizado. E aí o seu endereço. Lembrando que rede de reciprocidade é para quem reside em locais que não há suficiência de rede credenciada pela Real Grandeza. Rio de Janeiro não tem reciprocidade, tá? O município do Rio de Janeiro não tem reciprocidade. Mas, se você reside fora do município do Rio, Duque de Caxias, dá uma ligadinha para a central de atendimento, avalia se seu endereço está atualizado. Se não tiver, eles fazem a atualização e automaticamente isso gera reciprocidade para você e você vai receber aí a carteirinha física, tá bom? A Janete Araújo, ela pergunta como faço para acessar online nesta clínica, imagino que seja a clínica da Real Grandeza. Deixa eu demonstrar então em tela, peraí. Eu sempre faço isso nas apresentações para vocês conhecerem mesmo, tá? Bom, vai acessar o site www.frgsaude.com.br, tá? Aqui vai abrir o nosso Telereal Saúde. Você pode acessar via web, né, através desse site que eu acabei de falar, frgsaude.com.br, ou, se você preferir, você pode baixar o aplicativo Linha de Cuidado Valsa, tá? Busca aí na sua loja do aplicativo do seu smartphone, Linha de Cuidado Valsa, vai aparecer o aplicativo para você e ali você também consegue agendar seu atendimento online. Eu vou me logar aqui só para você ver como é que funciona pela web, tá? Deixa eu só sair, que eu estou aqui com perfil de administrador. Vou entrar com perfil de beneficiário. O login, ele é feito através do ID-FRG ou do e-mail que você tenha cadastrado, tá? Se você não tiver cadastro, eu vou mostrar também como que você faz para cadastrar. Eu me loguei aqui, tá aqui minha fotinho, meu nome, e aí eu tenho duas opções: agendar uma consulta, que são consultas eletivas, tá? Aqui tem tanto o pessoal da clínica, tá vendo? Linha de Cuidado Rio de Janeiro, Linha de Cuidado Minas Gerais. Gente, eu gosto muito, eu realmente faço uso desse serviço. Eu sempre dou um exemplo, no final do ano retrasado, a gente, nessa loucura de Covid, acabou não realizando o periódico, como a gente costumava fazer, né? E eu fiquei preocupada e falei, olha, preciso fazer meus exames ginecológicos e tal.
E aí, dezembro, gente, dezembro é muito difícil achar médico, né? Porque todo mundo entra de recesso. Então, eu vim aqui, marquei minha consulta, a ginecologista da clínica lá de Passos já me pediu todos os exames necessários, fez uma consulta comigo, depois ela avaliou o resultado dos meus exames também, então, façam uso, tá bom? E além da clínica, tem profissionais da rede credenciada, da Real Grandeza, de diversas especialidades, é só vocês selecionarem aqui, tá? Se vocês querem cardiologia, se vocês querem clínica médica, aí o que você vai fazer? Você vai buscar aqui o profissional que você deseja. Depois que você escolhe o profissional, eu vou colocar como se fosse o cardiologista da clínica, tá? Mas depois que você escolhe o profissional, você escolhe o dia que você quer agendar essa consulta e o horário disponível, tá? E aí você adianta aqui o que está motivando o seu atendimento. Ah, estou com dores no peito, enfim, consulta de rotina, o que você quiser colocar. Se for profissional da clínica e você estiver no linha de cuidado, você não paga coparticipação. Se for profissional da rede credenciada da Real Grandeza que não pertence à clínica, você paga coparticipação da consulta, tá bom? Além dessa opção de agendar a consulta, você tem uma equipe disponível 24 horas, que é essa equipe de saúde, e nesse caso aqui não tem coparticipação, tá? Mas você vai falar com uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e aí você pode, clicando aqui nessa opção, você coloca o resumo do seu atendimento e você vai ser direcionado aí para atendimento dessa equipe multidisciplinar, disponível 24 horas por dia, sem coparticipação, tá bom? Vou sair aqui só para mostrar, caso você não tenha ainda o cadastro, se for o seu primeiro acesso, você precisa clicar antes aqui, tá? Cadastro, primeiro acesso. Vai pedir para você colocar ali os seus dados, né, o seu ID-FRG. Você cria um cadastro que é rapidinho, com base nas informações até que a gente já tem cadastrado, e aí você passa a ter acesso à plataforma, tá bom? Tá demorando aqui um pouquinho para mim, mas eu acho que é porque eu estou compartilhando. Podem tentar acessar aí que vai abrir, tá bom? A Vilma, ela elogia muito o atendimento do Valsa. Ela comenta aqui, gostei muito do atendimento da Valsa. Que bom, José Geraldo... gente, assim, deixa eu só complementar, aproveitando essa deixa aí da Vilma, a gente tem realmente recebido muitos elogios em relação à equipe da clínica, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a gente dispõe de dermato, de clínica médica, de cardiologista, de endocrinologista, temos psicólogo, temos nutricionista, fazemos exames laboratoriais, como exames de sangue, análises clínicas, né, exame de urina, fezes. Então, assim, o serviço da clínica está bem legal, tá? Quem tiver a oportunidade de usar presencialmente, de conhecer as instalações, vai ser muito bem-vindo. Quem não tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente, se precisar fazer uso, podem acessar através da plataforma que eu acabei de apresentar. O Marcelo de Queiroz Pérez estava até participando ontem do webinar de Previdência, ele envia sugestão de webinar após 17 horas, após o horário de expediente, a gente está começando a praticar isso, tá bom, Marcelo? A gente vai fazendo, analisando caso a caso. A gente ficou preocupado, Marcelo, a gente até chegou a discutir essa questão do horário, tá? A nossa preocupação a gente não sabe aonde vocês moram, que horas vocês costumam sair de fato de Furnas, e aí pode ser que às 6 vocês também não estejam ainda em casa. Então, como esse webinar especificamente está muito voltado para os ativos de Furnas, né, e aposentados por invalidez, a gente colocou às 10 horas, que o objetivo era ser antecedente ao horário do almoço de vocês, mas também não corria o risco de o pessoal está em trânsito, está voltando para as suas casas, não conseguiu participar do webinar. Mas os demais a gente tem procurado fazer às 6 horas da noite com esse objetivo, tá? Para que um maior número de pessoas possa participar. A Vilma enviou outro comentário aqui, tem médicos que estão para atender só a elite, pois já vi consulta que está fora da realidade dos trabalhadores. É o comentário da Vilma. Luiz Elmar Belotti. O prestador me mostrou os pagamentos atrasados, alguns mais de um ano. Quase a metade do serviço prestado foi glosado. Luiz, é aquele mesmo, ele tem que procurar a central do prestador no 0800 894 5000 para solicitar ajuda. Até porque existe uma diferença entre pagamento atrasado e glosa. A glosa é quando o pagamento não é devido. Pagamento atrasado a gente não tem.
A glosa ele cobra aquilo que ou não está negociado, ou houve algum equívoco de informação. Então, ele tem que entrar em contato com o portal, com a central dos prestadores, abrir um chamado, o recurso de glosa pode ser feito pelo portal, mas tem prazo, então tem toda uma regulamentação da ANS, o portal está totalmente ajustado para isso, você consegue automaticamente fazer, inclusive dialogar, colocando documentos, é preciso que o prestador entre em contato. Aqueles que também têm candidatos a credenciamento, não são credenciados, mas querem, o contato também é através da central do prestador no 0800. Quero ser credenciado, a minha especialidade é essa, e você vai ter toda a orientação. Lembrando aqui, né, que como somos um plano de saúde, e a gente tem regras da ANS, inclusive com resoluções normativas e leis, aquilo que ocorre no plano de saúde não ocorre com o médico particular. O médico particular, ele não tem que preencher o formulário, ele não tem que entregar o faturamento. Então, existe um contrato com o prestador, onde ele, inclusive, é informado disso e é treinado. Então, mais uma vez, peço a ajuda de vocês, beneficiários, para que os prestadores sejam, apesar da nossa orientação, quando vocês forem interpelados, que, por favor, direcionem para a central dos prestadores. Só para registrar, doutora Mária, o Luiz Elmar, ele é de Franca, São Paulo. Essas considerações que ele está fazendo sobre credenciados é daquela região, ok? Paulo Ferreira dos Santos. Qual canal da Real Grandeza podemos formalizar uma reclamação contra um prestador credenciado? Qual conduta a Real Grandeza pode adotar em face do prestador credenciado que disponibiliza agenda diferenciada de convênio e particular, chegando inclusive a liberar apenas um dia da semana, na parte da manhã, para conveniado? Os demais dias ficam disponíveis somente para particular. O canal de reclamação de beneficiários, ele eu pedi até para divulgado, não sei se foi divulgado, ele é diferente dos prestadores. Ainda que o objeto da reclamação seja de prestador, quem está trazendo a reclamação é o beneficiário. Todo prestador, ele tem um contrato com a Real Grandeza. Nesse contrato, você estipula qual é a especialidade que ele vai atender, que tipo de serviço ele vai fazer, se é consulta, exame, internação, procedimento, enfim, de acordo com a especialidade dele, qual é o valor de remuneração, quais são as cláusulas. Então, quando a gente recebe qualquer reclamação, a gente apura, verifica para depois poder conversar e esclarecer. Os prestadores, eles têm a sua agenda sem reserva de exclusividade para a Real Grandeza. Então, a Real Grandeza não trabalha com redes de prestadores exclusivas. O que eu quero dizer? Ele pode atender tantos outros convênios quanto os particulares. E a gente, quando recebe esse tipo de demanda que foi citada, a gente verifica se o que ele está atendendo é suficiente para a nossa rede. Rodrigo de Almeida Azevedo, qual o procedimento para um profissional solicitar credenciamento? Entrar em contato com a central dos prestadores e dizer que quer solicitar o seu credenciamento para tal especialidade, e nós retornaremos com todas as orientações para verificar se aquela especialidade é necessária, se ele tem interesse e seguir na negociação. Nesse caso é o 0800 894 5000. É tudo relacionado a prestador, a atendimento de profissional, seja ele médico, dentista ou os demais profissionais de saúde, é na central dos prestadores, exclusivamente. A gente está nesse esforço até de utilização da central justamente para que os prestadores possam perceber a agilidade e a resolutividade. Quando o prestador leva para o beneficiário, leva para um outro canal essa demanda demora mais a chegar e a ser resolvida. Então, tudo que diz respeito a prestador ou quem quer se candidatar a ser prestador é na central dos prestadores. Dúvidas sobre faturamento, dúvidas sobre como usar, dúvida como acesso, tutoriais, treinamento, é tudo na central dos prestadores.
O José Geraldo Abreu, ele comenta, a cláusula 40ª deveria ser melhor colocada. Ele pergunta, e se passar de 15% da minha remuneração? José Geraldo, a cláusula 40ª é um item do acordo coletivo de vocês, e ela não foi colocada pela Real Grandeza. A gente simplesmente espelhou aqui o que está no acordo coletivo de vocês e que pode ser um benefício para alguns, tá? Mas se você tiver alguma dúvida em relação ao valor da sua remuneração, você pode procurar o RH da sua empresa. O Ivan dos Santos Levi, ele pergunta se a tabela que foi apresentada é para o plano Eletra Plus. Não, a tabela que foi apresentada aqui hoje é a tabela de mensalidade do plano Eletra Empresarial Pós, não tem nada a ver com planos. A tabela do planos é a tabela que a gente falou que foi feito um estudo para revisão dessa tabela, visando a redução do valor da mensalidade, mas a gente ainda não tem essa tabela atualizada para apresentar para vocês, porque ela está na etapa de aprovação, tá? A tabela que foi apresentada aqui é do plano empresarial Eletra Pós. A tabela vigente do Plames Eletra está no site da Real Grandeza, só para constar caso ele precise consultar, tá bom? Bom, de perguntas foram esclarecidas, eu vou encerrar com um comentário do Roberto Fernandes de Souza, que é a última mensagem aqui no chat. Obrigado a todos da Real Grandeza por mais essa série de esclarecimentos. Vocês fazem a diferença para nós usuários. Parabéns. Muito obrigado, Roberto. Bom, já que encerraram as perguntas, eu queria aproveitar esse momento aqui com vocês para reforçar mais uma vez o lançamento de um novo plano de previdência da Real Grandeza, que é o FRG Prev. Eu sei que previdência não é a pauta desse webinar, mas é sempre muito produtivo a gente utilizá-lo para a divulgação do que a Real Grandeza vem fazendo. O FRG Prev é um plano de previdência instituído, voltado para os atuais participantes e para os familiares, tá, gente? E até por isso que eu estou destacando aqui. Então, se você tem um filho, seu filho acabou de nascer, seu filho ainda é pequeno, e você quer, por exemplo, se programar para pagar a faculdade do seu filho, ou para custear um intercâmbio quando ele tiver maioridade, invista no FRG Prev, porque vocês já conhecem a seriedade da Real Grandeza. A Real Grandeza não possui finalidade lucrativa, então, por conta disso, ela proporciona taxas menores do que vocês encontram, por exemplo, em bancos como o PGBL, como o plano PGBL, né, disponível nos bancos, e ela também tende a apresentar uma rentabilidade maior, justamente porque a gente não tira margem de lucro do que é seu, tá? Quem já tiver um recurso investido em um banco, um plano PGBL, se esse recurso for acima de R$100 mil e trouxer para a Real Grandeza, você fica com taxa de administração zero. Então, 100% do investimento alcançado é repassado para o seu plano previdenciário. A gente vai marcar, provavelmente para o dia 12 de setembro, um webinar de relançamento desse plano, porque a gente mudou toda a identidade visual do produto, né? E vai dividir com vocês mais informações sobre as características desse plano, tá? Participem, tirem suas dúvidas, e é isso que vocês precisarem, a gente está à disposição. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Perfeito, gente. Agradeço a participação de todos. Ficaram bastante pessoas na sala até o final do encontro. Eu acho que isso sempre é muito positivo e, mais uma vez, reforçando que a Real Grandeza está aqui ao lado de vocês para estar prestando todos os esclarecimentos possíveis. Agradeço a presença de todos e boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.